Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui 2 Reis, capítulo número 6. Vou ser rápido e objetivo. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vê, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco de árvore para construirmos ali o lugar das reuniões. Eliseu disse: podem ir. Mas um deles lhe perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E ele foi com ele. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro caiu na água. O ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou onde caiu. Quando o homem lhe mostrou o lugar para o homem de Deus, ele cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O ferro. O homem esticou o braço e pegou o ferro. Pegou o ferro do machado naquele lugar. Irmãos, olha que interessante. Presta atenção, vou ser rápido e objetivo. Em 2 Reis 6, a Bíblia diz que Eliseu estava com discípulos. Percebe que a Bíblia é clara em falar que Eliseu estava com discípulos. Percebe? Está no plural, discípulos. Então tinha muitos discípulos ali com Eliseu, tinha mais de um. A Bíblia não fala realmente a quantidade exata, mas percebe que está discípulos, está no plural. Então dá a entender que tinha muita gente com Eliseu ali, porque Eliseu ali era profeta. E que estava com Eliseu, os discípulos dos profetas. Então, ou seja, o mestre era Eliseu, os alunos eram discípulos. Então percebe que os discípulos aprendiam com Eliseu. Só que percebe um detalhe, um deles vai falar assim para Eliseu. Um discípulo lhe disse: como vê, Eliseu, o lugar que estamos aqui é pequeno demais para nós. Para nossas reuniões, é muito pequeno, a gente está aqui contigo. Vamos descer o Jordão para fazer um lugar maior? Então percebe, olha que tremendo, essa mentalidade de pensar em evoluir o lugar, em ampliar o lugar, veio de um discípulo. Ou seja, um aluno está pensando em evoluir. Percebe? O discípulo é aquele que aprendia com Eliseu. Só que percebe que a atitude desse discípulo, que ele falou assim para Eliseu: ó, o lugar que a gente está reunindo é muito pequeno. Vamos descer o Jordão e fazer um lugar maior para nossas reuniões. Percebe que esse discípulo está com a mentalidade em desenvolver. Ele não está realmente contente com o lugar pequeno. Não, ele quer ampliar, ele quer crescer, ele quer evoluir. É isso que devemos pensar em crescer e evoluir. Pedro disse o seguinte: devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que esse discípulo está pensando em crescer, está pensando em ampliar o lugar. Olha que tremendo, é um discípulo que decide ampliar o lugar. É você que decide desenvolver ou é você que decide se contentar? É você. Tudo de acordo com a sua entrega, com o seu pensamento, filho, é você. Pode perceber que esse discípulo aqui pensou: peraí, o lugar é pequeno, vamos ampliar isso aqui, vamos crescer isso aqui, vamos desenvolver isso, vamos evoluir isso, vamos trazer um desenvolvimento para isso. Então percebe, ele está vendo que a situação ali era pequena, mas ele coloca na mente dele em pensar em crescer o lugar. É você que decide desenvolver. Deus quer que você cresça, mas isso depende de você. Tem que vir de vocês, tem que partir de vocês. Então percebe que aquele discípulo pensou em evoluir. Isso aqui, irmão, se fala em todos os lados, tanto no mundo espiritual como também no mundo físico. É você que decide subir o degrau, é você. Só que percebe um detalhe. Olha que tremendo, quando ele falou assim: vamos descer o Jordão para construir um lugar maior, Eliseu falou: podem ir vocês. Eliseu não ia, presta atenção. Eliseu disse: podem ir. Um deles lhe perguntou: você não gostaria de ir com os teus servos? Eliseu respondeu: tudo bem, eu irei. Olha que tremendo, Eliseu não queria ir, mas porque um deles falou: vamos conosco, você não gostaria de ir conosco? Então percebe um detalhe, Eliseu estava determinado que não ia descer. Eliseu falou: podem ir vocês. Eliseu não ia, só que um deles falou assim: você não quer ir conosco? Por causa da insistência desse discípulo, Eliseu acabou indo. Então percebe, aquele discípulo insistiu para Eliseu ir com eles, e Eliseu acabou indo por causa da insistência. Você lembra de Jesus? Quando Jesus chegou para curar a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que Jairo chegou ali desesperado, falando: Senhor, vamos comigo na minha casa. A Bíblia diz que Jairo insistiu, e Jesus acabou indo na casa de Jairo, por causa da insistência de Jairo. Aqui também Eliseu insistiu, os discípulos insistiu para Eliseu ir. Então percebe, por causa da insistência, Eliseu acaba indo. Por causa da insistência de Jairo, Jesus acaba indo. Percebe que Deus se move através da insistência. Olha que tremendo, insista, porque a insistência faz Deus se mover. Quando você persevera, está mostrando para Deus que realmente você quer ir por perto. Pode perceber que aquele discípulo ali estava querendo Eliseu por perto. Falou: vamos conosco, não fica aí, vamos com a gente. Olha que tremendo. Percebe um detalhe. Os discípulos estavam com Eliseu, mas só um decidiu chamar Eliseu para perto. Realmente é poucos que querem estar perto da presença. Eliseu estava rodeado de discípulos, só que só um falou: vamos conosco. Ou seja, o que adianta Eliseu estar rodeado de discípulos, mas só um querer Eliseu por perto? Eliseu simboliza a presença de Deus ali, filho. Percebe? Só um decidiu estar perto de Eliseu e trazer Eliseu para perto.
Só um tinha de fato o desejo de coração de estar perto da presença de Deus. Realmente há poucos que é Deus por perto. A Bíblia diz que o Senhor não deu de longe, mas sim de perto. Só que percebe que só um decidiu trazer Eliseu para perto. Vamos conosco. Percebe? É poucos que realmente quer a presença de Deus de fato. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, você vai ver que Eliseu vai com eles. E a Bíblia diz que no momento que eles estão cortando o galho de árvore, a Bíblia diz que um deles vai escapar o machado da mão. Ele está usando a ferramenta e o machado escapa da mão dele e cai no Rio Jordão. Quando o machado cai na água, o ferro do machado, ele vai gritar para Eliseu: "Ah, meu senhor, era emprestado." Percebe um detalhe, olha o desespero desse homem quando ele perde o machado. Ele falou: "Meu senhor, era emprestado." Ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." Percebe que ele está apavorado porque o machado não é dele, é emprestado. Se você perdeu o talento que Deus te deu, saiba que isso vai ser cobrado de você. Olha que tremendo. Você vai ver que ele fala: "Meu senhor, não era meu, era emprestado." Então percebe, ele disse que era emprestado aquele machado. Se o machado é emprestado, ele vai ter que prestar conta para quem emprestou para ele. É isso que nós devemos entender, irmãos. Devemos se importar com aquilo que é emprestado. Se importa com o talento que Deus te deu, porque é emprestado. Se importa com esse dom que Deus te deu, porque é emprestado, não é seu, é emprestado. Uma hora você vai prestar conta para ele. Eu vou parar por aqui, não dá para mim falar muito, que meu filho acabou de acordar. Depois dou continuidade no vídeo. Deus abençoe a sua vida. E sempre pense em desenvolver.